E aí, bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E comigo também. Pessoal, hoje nós viemos aqui contar o nosso testemunho para vocês. Eu não sei nem por onde começar, porque há mais de 2 anos, quando eu criei meu canal, eu sabia que um dia o momento de contar a nossa história ia chegar. E Deus tem cobrado isso da gente, né, pra gente dividir com vocês um pouco da nossa história, o que a gente viveu quando criança e tudo mais. Pra vocês verem, né? A G2 já tá chorando aí. Então prepare o lenço. Nós tá rindo meio de nervoso. Então prepare o lenço que hoje a história é forte. Então assim, antes de chegar, né, aonde eu quero chegar, contar o nosso testemunho, primeiro a gente vai contar um pouco da nossa história, pra vocês poderem entender, né? Porque senão vai ficar meio pela metade, ok? Então é isso aí. Se você ficar chorando, eu vou chorar. Como que eu vou contar? Não, mas eu não choro de tristeza, eu choro porque não sei, é como se eu... não sei. Emoção. Emoção. Pra quem conhece a gente desde criança, sabe que a nossa infância não foi muito fácil. Então eu vou contar pra vocês, assim, algumas situações que nós passamos pra chegar, né? Como eu falei, até o nosso testemunho. Então, quando criança nós passamos por muitas dificuldades, várias vezes a gente não tinha o que comer em casa. Eu lembro que teve uma época que a gente estudava na escola, assim, nós tínhamos uns... Era o quê? Terceira série? Ah, eu não lembro, gente, porque foram tantos momentos, então a gente se confunde. Mas uma escola que tem aqui mais próximo da nossa casa. E aí eu lembro que era, assim, mês de maio, indo pra junho. E sempre, antigamente, era muito frio, né? Hoje em dia não é tão frio quanto antigamente. Era muito frio e a gente ia pra escola, assim, com roupinha simples, assim, às vezes com casaquinho fininho e tudo mais. E eu lembro que na época de frio, eu e a minha irmã, a gente só tinha um único tênis e nós dividíamos, né, esse tênis pra ir pra escola. Então um dia eu ia pra escola com tênis e no outro dia a G2 que ia. Então quem ia de tênis ia com os dedos apertados, porque o tênis era pequeno pro nosso pé. Mas a gente... E quem ia de chinelo ia com o dedo congelando. Eu consigo sentir até hoje a ardência nos dedos Quando lembra, né? quando lembra, assim, de ir com chinelo. E quem ia de tênis ia apertando, né? Então, porque o tênis já não servia mais. eu lembro nessa escola, uma época que eles davam roupa para as crianças. E eu lembro que quando eles foram me chamar na sala, pra eu ir lá pegar umas roupas, aí eu pensava, nossa, que legal, né? Que na escola dá roupa. E eu nem sabia o porquê. Quando eu cresci, que eu fui entender que a gente ganhava roupa porque não tinha, que não era todos os alunos que ganhavam roupa. É aqueles que não tinham condições. Então, eu lembro também que a gente muitas vezes faltou comida em casa, então a gente ia pra casa da nossa tia e ela fazia comida pra gente no fogão a lenha. Ela cozinhava arroz e feijão, lembra? Já deixava o feijão tudo temperado e a gente levava pra casa. Não, na época não era nessa casa aqui, tá, pessoal? A gente morava em outra casa. Então a gente levava aquela comida pra casa, cozida pela nossa tia. E isso nos salvou muitas vezes, né, Judith? E também teve vários momentos que nós passamos por essa situação. De passar perto, não ter luz, às vezes não ter comida. Eu lembro também que na nossa casa era bomba, aqui também é bomba, só que daí lá como não tinha luz, então a gente tinha que tirar água na bomba manual, assim, e nós duas numa tripa seca, né? Sofria pra ficar bombando aquela água lá pra sair pra gente lavar a louça. Pra encher bacia, né, pra lavar a louça. Que a gente lavava. E a gente subia, Pra tomar banho também. a gente subia na pia pra lavar. Então, pessoal, a gente ri porque nós somos felizes, tá? Então a gente acaba rindo da história agora. Mas foi sofrido. Mas foi sofrido. Então, aí teve uma época que a gente se mudou de escola, né? Nós fomos estudar em outra escola, em outro bairro. E aí, esse foi quando aconteceu
um episódio na nossa vida que a gente não tinha comida em casa, não tinha luz, mas eu lembro que a gente chegava na escola, estudava à tarde. Uma época nós estudava à tarde, né? Até porque a gente estudou de manhã nessa escola. Gente, eu fico meio confusa com as datas, porque foram várias vezes que a gente passou por essa situação. Então, né? E aí eu lembro que a gente ia pra escola fazer street dance. Lembra que a gente ia lá na escola dançar? Aham, eu gostava. Então, e aí eu lembro que não tinha comida em casa. E daí a gente saiu da escola e daí a gente passou na casa da Carla. E de lá a gente ia pra casa e depois se arrumar e ir pra escola. Só que eu não sei se a gente foi pra escola depois. Então a chegou lá, né? E a Carla entrou, foi pra casa dela, entrou lá, pra dentro da casa dela. E eu falei assim, pô, a Carla podia chamar nós pra almoçar, né? Aí Deus ouviu as nossas pressas. Aí a Carla voltou lá de dentro e falou assim, ô menina, vocês querem almoçar? Onde que fica o prato? Onde que eu posso lavar a mão? Ai, gente. Então, tipo assim, eu quero contar isso pra vocês também, porque às vezes a gente olha as pessoas e não sabe o que elas já passaram, né? A gente passou por isso, tem tantas pessoas hoje em dia com uma vida maravilhosa, que graças a Deus hoje em dia nós já temos uma vida maravilhosa, porque A gente pode reclamar, né? não podemos reclamar, mas a gente esquece de analisar e tentar ver, tipo, será que a pessoa já passou por dificuldade? Às vezes ela só não conta, mas às vezes ela já passou por muitos perrengues, né? Muito perrengue. E a gente também quer contar isso porque hoje em dia tantas pessoas passam por isso, né, com as suas famílias, né? Eu lembro um dia... Ainda mais nessa fase que muitas pessoas estão desempregadas, pagam aluguel, tem que comprar alimento para os seus filhos, pagar a luz, e estão desempregados. É verdade. Eu lembro que um dia a nossa mãe também, ela foi trabalhar e quando ela voltou, ela trouxe o almoço dela pra gente comer na janta, né? Então, voltando lá na parte da escola, eu lembro que eu chegava na escola à tarde. É verdade, a gente estudava à tarde, só que de manhã a gente ia lá fazer a aula de street dance que a gente gostava de dançar. Ia chegando no final da tarde, eu lembro que eu queria ficar lá na escola, eu queria que anoitecesse eu ficasse lá, porque lá na escola tinha luz, na minha casa não tinha. Eu lembro do meu irmão sentado embaixo de um poste de luz, lendo revista, né, que ele tinha. E foi triste, né, tudo isso que a gente passou, mas isso serviu pra gente aprender a dar valor no que a gente tem, né? Por isso que a gente cuida do que a gente tem. Eu sei que nem todos os dias a nossa casa tá limpa, né, gente? Porque todo dia nossos calçados estão limpos. Mas a gente dá muito valor nas coisas que a gente constrói, porque a gente sabe o que é não ter, né? E então agora vou chegar na parte, né, que é o nosso testemunho, que a gente viveu a nossa experiência com Deus e que eu dou graças a Deus por essa oportunidade, porque nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo, né, de conhecê-lo melhor. E então, tipo, todos os momentos a minha mãe sempre ensinou a gente a acreditar em Deus, só que em meio a tantas dificuldades a gente chegava a duvidar. Não duvidar da existência dele, mas a gente... Ele estaria com a gente, ele estaria conosco, né? E a gente acabou se sentindo muitas vezes não merecedora, porque a gente pensava que... porque a gente via nossas amiguinhas que tinham as coisas e a gente perguntava assim, tipo, as pessoas ao nosso redor tinham uma vida melhor. E daí a gente perguntava por que todo mundo tinha uma vida melhor e nós passávamos pelaquela situação. Até que um dia, nesses momentos que chegou a faltar luz, a minha mãe foi fazer comida pra gente, que ela só tinha um copo de arroz. Era um copo de arroz de ferro assim, que a gente usava pra medir o arroz na hora de cozinhar. Já ficava na vasilha de arroz, né? Só que o copo, ele era um copinho mais estreito e um pouquinho mais comprido. Então, não era esse. Não era esse, o copo já não existe mais, tá, gente? Só o que existe é a panela. Eu vou mostrar pra vocês. Então, só tinha um copo de arroz pra minha mãe cozinhar pra gente. E ela tava cozinhando à luz de vela, né, nesse dia. Aqueles fogão antigo, que ele era branco, aí levantava a tampa assim, dava pra colocar a vela. Dava pra colocar a vela em cima.
Então minha mãe foi cozinhar pra gente um copo de arroz nessa panela aqui, desse tamanho. É uma panela bem grande e ela existe há tanto tempo, gente, que ela tá escura. Esse cabo dela aqui não é dessa panela. Isso aqui é o que é de um coador de café, não é? Que agora está aqui porque eu lembro que o cabo dessa panela era um cabo que ele era mais fino aqui e ele engrossando aqui na ponta. Então a minha mãe ela foi fazer arroz pra gente, né? Que era o único alimento que a gente tinha naquela noite. E a minha irmã, a G2, ela chegou lá no pé do fogão e falou assim: ela foi no pé do fogão e falou assim: mãe, se Deus existe, por que ele não mostra pra gente? Aí, tá, tudo bem. Ela falou isso, a minha mãe ficou quieta, não falou nada. Daí a minha mãe continuou lá fazendo o arroz. E daí depois, quando o arroz estava pronto, ela chamou a gente. Falou: meus filhos, vem cá. Aí a gente foi lá, eu, minha irmã, meu irmão e minha outra irmã mais velha. E nós somos em 4. E daí ela chamou a gente, nós fomos e ela falou: tá vendo? Deus mostrou pra gente que ele existe. A tampa da panela estava mais ou menos assim, ó, levantada. Quase um dedo, tá, gente? Assim, ó, quase um dedo. Não chega a ser um dedo, mas era quase um dedo, que a tampa estava levantada. O arroz estava à mostra, assim, ó, de tanto que o arroz rendeu, multiplicou, entendeu? Não tem como um copo desse encher uma panela dessa na hora que cozinha. Porque olha só o tantinho de arroz que é. E naquela noite a gente pôde jantar, né? Nós 5 podemos jantar o arroz que nós tínhamos. E depois disso Deus continuou fazendo muitas bênçãos na nossa vida, né? Muitas vezes a gente não tinha o que comer, mas a gente ia na casa da nossa vizinha e ela arrumava pra gente um pouco de comida. Quem conhece a gente desde criança sabe que o nosso apelido era Neném. Hoje não é Neném mais não, tá, gente? Pode parar. Não vai chamar a gente de Neném, não. E aí nós chegávamos na casa da nossa amiga e ela falava assim: não fica triste não, Neném. Um dia eu vou ir comer lá na sua casa. Ela falava assim. Então, tipo, eu sabia que esse momento ia chegar de dar esse testemunho aqui pra vocês, porque infelizmente nós sabemos que tem muitas pessoas que passam, né, ou já passaram ou passam por essa situação. Eu quero dizer pra vocês assim que não percam a fé, que mesmo nos momentos que a gente pensa que Deus não está com a gente, Ele está, porque muitas vezes no silêncio Deus ele testa a nossa fé para saber se nós estamos crendo nele ou não. Nós éramos apenas criança quando isso aconteceu. E Deus sabe do coração puro da minha irmã de ter se perguntado isso por ver nossas coleguinhas e as pessoas ao nosso redor com uma vida melhor, tendo luz em casa, comida, e porque nós não tínhamos. Eu lembro que depois, quando minha mãe mostrou pra gente a panela de arroz cheia, a Joserline começou a chorar e pediu desculpa pra Deus. Eu lembro desse momento, você lembra? Eu lembro de você falando: desculpa, Deus. E é isso, pessoal. Nesse momento, assim, que muita gente tá passando dificuldade, eu quero que você não perca a sua fé, continue orando, porque no momento certo Deus vai fazer milagre na sua vida. Deus, ele sempre supriu a nossa necessidade, sempre enviava alguém para nos ajudar, né, G2? Mas a gente nunca perdeu a fé depois disso. Então foi muito bom ter tido essa experiência com Deus. É uma coisa assim que não tem preço, que dinheiro no mundo não paga essa experiência. Eu não tô chorando porque eu fico triste de ter acontecido isso, eu choro porque eu fico emocionada, assim, de lembrar daquele momento, sabe, daquela situação que a gente passou, e mesmo assim Deus estava com a gente. E é isso, a G2 ela se emociona toda vez que eu conto esse testemunho, né? Quando eu conto na igreja também, eu já contei na igreja, já contei em uma outra congregação que a gente ia também. E é isso, eu sei que demorou 2 anos para esse testemunho chegar e eu não queria
como tá ele antes. Eu sabia que no momento certo Deus iria tocar no meu coração pra eu contar aqui pra vocês, porque se você tá com a fé pequena, então assim, que você possa orar e pedir pra Deus pra ele te mostrar algo, sabe? Se ele tá com você, mas de coração, não é brigar com Deus. Se você está comigo, me prova. Não, é de coração. Para Deus, se você está comigo, me dê um sinal de que o Senhor está aqui, para que eu possa continuar firme no propósito, na sua vida mesmo. E é isso, pessoal. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo com quem vocês querem, de repente, que saiba disso, né? Que de repente tá com uma fezinha pequenininha ou que precisa de uma palavra, de uma palavra, coisa, de um incentivo, né? Nunca perca a sua fé, sempre converse com Deus, porque Deus está com a gente a todo momento. Não é porque a gente não vê Ele que Ele não está com a gente. E não é porque as coisas estão dando tudo errado que Deus não está com a gente. Ele está em silêncio, mas Ele está com a gente. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse testemunho, se de repente ajudou vocês em alguma coisa, eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal que não é inscrito. Super beijo no coração de vocês e tchau. Até mais.